genealogia. Salomão, o filho de Davi, que é filho da esposa de Urias, a qual Davi desposou, ele teve 300 mulheres e 700 concubinas. Se ele fosse ter relações com todas elas, levava 3 anos para ter relações com todas. A Bíblia não fala disso, sobre relações que ele tivesse, mas diz que tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Está na genealogia também. Jesus se apega a isso? Nós não pertencemos a uma genealogia? O resumo, como Paulo disse, quando ele entende que Jesus nasce em nós, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Por isso que a gente vem trazendo essa mensagem: deixa Jesus nascer. Deixa Jesus brotar em seus corações, em vossos ventres, que muitas queriam ser a mãe de Jesus, mas a mãe de Cristo, todos nós podemos ser, deixando nascer Cristo em nossa existência. Então não importa de onde tu veio, quem foi os teus antepassados, por mais amores que tu tenha tido, por pessoas que vocês ainda não conheceram, só leram talvez num livro de história, ou que alguém falou, ou que alguém traz em memória pelos mais antigos, que soubessem alguma coisa. Mas de nenhuma forma ainda nós, como seres humanos, acusadores, julgadores, apontadores, poderíamos dizer que nossos antepassados fossem assim ou assado, ou falassem mal de algum deles. Não precisamos ainda não estar falando mal de A ou de B, mas que alguma coisa boa fosse que nós falássemos, e isso trouxesse para nós nos alimentar. Como Jeremias fala, que traga à memória as coisas boas para que eu tenha contentamento e satisfação para ir adiante. Não as coisas ruins no meu coração e no meu pensamento. Então todos nós tivemos nossos antepassados, inclusive Jesus como verbo encarnado, chegando até ali José, chegando até Maria, que desposada foi de José, por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com a questão da carne, do homem, mas é ele entrando no nosso ser, nos nossos corações, a gente deixando isso fluir, começa a tomar conta disto, e a gente, na nossa caminhada, a gente vai produzindo as coisas boas, os frutos bons, e não importa mais nada de onde nós viemos, mas agora importa mais para onde nós vamos. E aquilo que somos hoje, fazendo hoje, o hoje, vivendo cada dia como se fosse o último de sua existência. Abraçando, amando, honrando, respeitando, sendo fiel, pacificando os ambientes, não colocando muros e barreiras, não classificando seres humanos como seres inferiores, não relativizando questões que as pessoas botam como se fosse uma verdade absoluta. Todas elas se encerram em Cristo, quem em Cristo está. Reconhece que ele é um ser pequeno diante dessa grandeza de Deus, a qual eles ensinaram muitos, colocando no coração como se fosse um Deus de carrasco, um Deus cruel, Deus sanguinário. Na verdade, eram os próprios homens que cometiam o sacrilégio, cometiam os homicídios, cometiam a matança e usavam o nome de Deus para assim fazer. Como muitos ainda usam hoje nos púlpitos o nome de Deus para satisfazer os seus desejos carnais, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, e usam o nome de Deus para levar vantagem. E as pessoas com medo, oprimidas e enganadas, são ludibriadas facilmente por manipuladores de cérebros, psicopatas. E nós temos muitas pessoas adoentadas na sociedade porque ainda não entenderam que em Cristo nós somos uma nova criatura, e em Cristo tudo se transforma em amor, para amor, onde reflete a glória de Deus em nós, aonde a gente estiver, nas relações que a gente faz
durante a nossa vida. Então hoje a palavra de Deus era essa. Amém. É linda. Uma questão que me chamou a atenção é quando falou que antigamente, né, pela ignorância, se a pessoa chegava e falta de informações, né, uma pedra lá, ele tornava aquilo ali como um, né. Mas hoje a gente tem informações assim adoidado, né, para o lado que a gente olhar, a gente tem informações. E o que eu tenho notado, que eu tenho pensado em questão disso, que talvez essa grande informação que a gente tem hoje, que eu digo gente, o mundo todo, né? Isso não está atrapalhando na credibilidade ou na incredulidade em relação à palavra, não está afastando o homem com esse monte de informações desviadas, erradas, controversas. Nós temos uma geração robótica, né, da internet, que são às vezes desculpas do próprio homem em questão da ciência. E Paulo, entendendo isso na época, disse: onde é que está o inquiridor desse século? Onde está o sábio? Deus confundiu a todos eles. Confundiu porque eles não entenderam, não entendiam e não entendem. Na época, pela ignorância do não conhecer a letra e não entender o que se falasse, endurecidos por sua cerviz, curvavam-se diante de gesso, fazendo na escultura das suas próprias mãos, um madeira, um gesso, uma pedra, para ali, esse agora é meu Deus. E hoje nós temos daí a questão da cultura, de pessoas que seguem essa tendência também de idolatrar esses sistemas. Eu não largarei disso, porque eu fui na genealogia da minha família, os meus antepassados também foram assim, e eu não vou sair desse segmento, porque desde a minha bisavó já era assim, e não serei eu que vou sair dessa cultura. Então eles seguem as tendências da cultura, também dentro de uma genealogia, de uma história que cada família traz em suas tradições. Como já falamos em outros encontros, nós somos um povo formado de várias etnias, e cada um trouxe dos seus berços conhecimentos culturais e virou uma mistura muito grande, muito forte, enraizada. Quando entendemos da nossa fé, da nossa percepção, da nossa convicção de que tudo em Cristo, não existe a questão da cultura, não existe a questão da ignorância da letra, mas nos tornamos sábios e satisfeitos, abençoados pela unção da graça do Espírito Santo. Daí a ignorância já espiritual, não precisa ser um grande doutor ou formado, ou uma pessoa que não sabe ler e que vive mais distantes dos recursos que ainda hoje nós temos. Nós temos pessoas que vivem ainda hoje dentro de cavernas que não têm acesso às informações. E lá dentro, ela entender Cristo. E nós chegarmos em outro lugar rodeado de satélites de informações e não entender a Cristo. E poder também ser diferente. Tu chegar naquele lugar lá, dentro de uma caverna, a pessoa está riscando na parede a sua história, aquilo que ela sabe da sua vida, e não entender a tua mensagem. Mas ainda te dar um abraço, te dar um copo de água, oferecer um cobertor, aquentar-se no fogo, repartir o pão que ela tem. Ali ela está fazendo o amor de Cristo, sem ter escutado Cristo. E sem entender no primeiro momento a Cristo que tu estás revelando. E chegar também dentro de uma questão, de uma grande formação, dentro de uma sala de conferência, onde tem todos os aparelhos eletroeletrônicos, digitais, e a pessoa, nessa grandeza, dentro de um grande edifício, olhar para baixo, ver vários prédios, avião levantando perto do aeroporto, todas essas informações, e chegar uma pessoa e falar de Cristo, e ele, na sua consciência,
de uma forma inconsciente, depois volta para a consciência de novo, entendendo aquela mensagem, que nada disso, tudo que construiu, tudo que foi feito, tudo que foi realizado através da ciência, nada separaria ele agora desse amor que ele conheceu em Cristo. Porque tudo isso que foi construído, tudo isso se termina, é matéria. Se ele tivesse esse entendimento que foi construído pela mão do homem, porque uma sabedoria foi lhe dada, que essa sabedoria vem de algum lugar, que é uma coisa espiritual que entra no seu ser, para transformar tudo isso em bênção e ajuda coletiva às outras pessoas.